Olá pessoal, boa noite. Aqui iniciamos então a parte novamente de estoque, na aula de hoje, estoque matéria-prima, tá? Tendo em vista que nós estamos a caminho do encerramento essas situações para que a gente possa completar elas e entrar em outras normas e procedimentos como havíamos falado na aula anterior, tá? Então aqui a gente tem um dos principais elementos que é o objetivo, que visa alguns parâmetros. Por exemplo, planejar o nível ótimo de investimento de estoque. Então, o tempo todo a gente comentou muito sobre planejamento, tá? Planejar o nível de estoque. Então, para duas situações. Para que não tenha escassez do material, a ausência dele, a falta do produto, ou o excesso ao ponto de eu perder, tá? As duas situações, elas são prejudiciais, porque na escassez eu posso perder a hora, eu posso perder ações ali que eu venho executar, e na escassez eu perco material, perco dinheiro. Então, planejar como a gente vai utilizar, como nós falamos às vezes anteriores, em função do tempo de exposição da obra, quantidade de funcionários que eu tenho, ela é de suma importância para que a gente mantenha o bom andamento da obra em relação ao material e a estoque. Tá? Manter os níveis de ideias planejados. Infelizmente, a gente se depara com muito problema em relação a isso na obra. O que é essa ideia? Manter o planejamento da obra, manter aquilo que foi solicitado inicialmente. Muitas vezes, e a maioria dos clientes, inclusive, quem já está trabalhando, sabe que a pessoa vai pedindo algumas outras situações, algumas outras atividades, ampliando móveis, a parte da construção, de quarto, de cozinha, trabalhando mais, fazendo mais pedidos do que aquela que foi previsto inicialmente, né? Pedindo uma expansão maior. Então, quando essa expansão ela é feita, por exemplo, de um cômodo, de um ambiente, ou até mesmo um outro ambiente sendo projetado, isso demanda de tempo e inclusive de material de estoque e até mesmo a questões que a gente precisa, a compra inicial que ela havia sido feita, ela sofre alteração. Né? Se a gente comentou até esses dias que se a quantidade de material que eu peço, ela interfere diretamente na minha obra, então imagina o que não pode vir a ocorrer quando eu preciso aumentar essa obra numa demanda que não estava prevista, tá? Então, sempre tentar manter. E isso muitas vezes ela não vem nem de nós, como engenheiros, mas ela vai vir do seu cliente, que vai muitas vezes acabar pedindo para que a questão da obra ela seja aumentada, ampliada. Posteriormente aqui, nós vemos alguns pontos em relação a dois extremos, tá? O primeiro se refere ao que, ó, em nível excessivamente alto pode causar custos elevados de armazenagem, riscos e investimentos. Então, quando eu tenho um armazenamento com custo elevado, risco e investimento, essas situações aqui a gente com certeza perde, tá? Então, custos elevados de armazenamento, como nós comentamos, muitas vezes eu tenho que guardar esse material em container. Muitas vezes eu não, como eu tenho um campo aberto ali de construções iniciais, não tenho um barracão. Então, ou se cria um barracão temporário, ou preciso locar alguma coisa. Então, estou perdendo dinheiro investindo nesse armazenamento. Porque se eu tiver muito material estocado, eu vou ter que pagar mais para armazenar. Então, a gente sempre tem que se atentar em ter uma quantidade suficiente para que o giro ele supra a necessidade ali dos 100, 200 funcionários no tempo que eles trabalham, tá? Riscos, a gente fala aqui que pode, infelizmente, causar acidente do trabalho. Um deles é a questão do pó, tá? Pó do cimento, pó do cal, pó do gesso. Em excessivo, isso faz mal para questões respiratórias. Vamos dizer, se eu tenho uma grande quantidade de ferragem, eu tenho que evitar que esses ferros eles fiquem espalhados de qualquer maneira, tá? Para que não venha causar nenhum acidente de trabalho também. E até dos investimentos aí, tanto do material quanto da forma que está sendo armazenada, tá? Isso quando é excessivo. E quando é insuficiente, pode trazer aí perdas de vendas. Dessas vendas, pessoal, entenda como a demanda solicitada pelo cliente, tá? Por exemplo, ele vai querer que, nesse caso, se a gente não conseguiu manter lá o ideal planejado,
Nesse caso, se ele está pedindo para ampliar um outro cômodo, ou se está pedindo para construir um novo ambiente, se eu não tenho material ali muitas vezes para fazer uma construção, uma correção rapidamente, eu acabo perdendo muitas vezes o solicitado. Então, não posso ter nem excessivo, nem ausência dos elementos, tá ok? Na sequência aqui, a gente vê a política de estoque, uma síntese daquilo que a gente viu aqui mais detalhado para vocês não perderem as informações das aulas anteriores, tá? Então, aqui, quantidades necessárias para atender a construção, sempre ter, então, um equilíbrio, mais para frente a gente vai fazer os cálculos disso, tá? Para que eu possa suprir a demanda e também não causar a insuficiência. Perecibilidade do produto, perecibilidade caso do cimento, caso do gesso, tá? Quando acontece de, infelizmente, com intempéries na natureza, chuva, o sol excessivo também em alguns produtos, então pode estragar. Tomar cuidado com isso. Duração do período da obra. Então, fazer o orçamento das mercadorias novas que serão adquiridas e a utilização das atuais, conforme aquela velha história que nós estamos falando, quantidade de funcionários pelo tempo de trabalho deles, tá? Instalação de armazenamento, que é o caso de local, os containers, vou ter que fazer um barracão para cuidar desse material. Isso despende de tempo para construção e dinheiro para locação. Adequação aos recursos financeiros às necessidades de estoque, então, é repor as mercadorias, tá? Quando a gente, como eu falei para vocês, muitas vezes a construtora ela investe na parte bruta para ter uma ferragem, a parte estrutural bem feita e muitas vezes vai economizando nos acabamentos, tá? Então, aqui é uma adequação de recursos. Ela investiu para manter a segurança da edificação e a questão do perfumaria, vamos dizer assim, dos acabamentos, dos metais que serão utilizados, né? Quando entrega a pia, quando entrega a torneira, acaba um pouco sendo de uma qualidade inferior. Custo de manutenção de estoque, que é porventura, se eu tiver que comprar algum produto por estragou ou por ausência, então eu tenho que ter uma faixa de valores para deixar específico para trabalhar com isso. Proteção contra a falta de matéria-prima, então não ter nem falta de matéria-prima, sempre visar esse ponto. Gente, uma obra nunca pode parar porque está faltando material. Ou proteção contra a falta de mão de obra. Então, essa proteção é deixar um dinheiro reserva ou deixar o solicitador da obra, no caso, ciente de que essas duas situações não podem ocorrer, nem faltar mão de obra, nem material, tá? Proteção contra aumento e queda de preços, que é fazer aquela história que nós conversamos de fazer um acordo com os fornecedores. De duas formas. Primeiro, pela quantidade de mercadoria em função do preço e tentar conversar. A gente tenta fazer essas negociações para que esse preço ele seja, vamos dizer assim, seja similar, né? Ou que ele não tenha um reajuste tão alto, considerando até o final da obra, tá? Muitas vezes a gente não consegue isso, a gente dá mais um momento como esse, vamos dizer, de crise econômica do nosso país. Então, o que a gente faz? Tá? Trabalhar com o fornecedor para que ele aumente lá até 10%. Tentar negociar uma faixa de aumento. Se a obra vai durar um ano, então vamos tentar manter de 10% a 15% de aumento do material, para que a gente tenha um controle sobre as compras que serão feitas, pré-feitas até o fim da obra. E por fim, risco, obsolescência de perdas e furtos e insuficiência. Então, a gente não pode ter produto que venceu, é o caso da obsolescência, tá? Não posso trabalhar com um material, por exemplo, muito antigo, produtos como cal, cimento e gesso que muitas vezes têm prazo de validade, tá? Até para a questão da liga. Então, perdas de material por má utilização, furtos, como nós comentamos terça-feira, evitar esse tipo, principalmente entre, às vezes, colaboradores que ficam cuidando da obra, insuficiência também de ter esse recurso, tá? Então, nós temos esses 4 principais riscos. A questão do vencer algum material, os materiais que vencem, perda de material em função de uma má utilização, furto e insuficiência de estoque, tá? Então, sempre tomar cuidado com essas 4 vertentes. E aqui nós temos a estabilidade de produção.
Então, o que é essa estabilidade? São divididas em 3 pontos. Nós temos a primeira, que é a estabilidade do emprego do funcionário, estabilidade de matérias-primas e a otimização, tá? Então, a estabilidade do emprego, ele considera não ter grande quantidade de rotação dos funcionários, manter aqueles funcionários do início até o fim da obra. Eu não tenho que ficar contratando funcionário no meio da obra, gente. Nós sabemos que isso é muito comum e é horrível fazer essa situação, tá? Porque você pega uma pessoa, primeiro que trabalha de um jeito, depois a segunda trabalha de um outro e a terceira trabalha totalmente diferente dos dois primeiros, tá? Principalmente isso em obra pequena, às vezes, que fica relacionada a uma pessoa só. Então, menor rotação, menor troca de funcionários em termos de execução é a melhor coisa que nós podemos tentar fazer na nossa área, tá? Evita aí os treinamentos que a gente fala, evita também a questão da má qualidade do serviço, que pode não ser igual entre um e outro, tá? E evita aí problemas, principalmente aí com contratação de funcionários, tá? Questão de contrato, CLT e a ausência de funcionário. Então, quanto menor a rotatividade, melhor. Economia de matéria-prima, que é disponibilizar descontos, então, ver a questão de solicitação de desconto por quantidade, por volume, tá? E de uma forma que eu possa armazenar de uma maneira simples, seja na construção do barracão, ou seja na locação do container, mas de uma forma que ele não seja um custo extremo elevado para quem está pagando a obra. Né? E a otimização das instalações. De instalações aqui de fábrica, não termos aí considerando a mão de obra como setor de produção, tá? Que é a capacidade necessária de evitar capacidade ociosa. Não deixar os funcionários sem atividades, tá? Dentro de uma obra, infelizmente acontece isso. A pessoa para o almoço, para o cigarro, para o café. Então, nós temos que deixar a nossa equipe de trabalho ciente do que eles têm direitos e deveres, tá? Horário de café de manhã, tal horário, 10, 15 minutos, 20, meia hora, não sei, mas isso ele tem que ser previamente estipulado, tá? Tempo de almoço e se tiver algum outro tempo de horário, tá? Não existe esse tempo de cigarro e tempo de qualquer outra coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado para que os nossos funcionários não caiam na ociosidade, ok? Hoje, então, pessoal, nós ficamos nesses 3 slides principais. Na sequência da semana que vem, eu vou finalizar essas etapas com vocês, até para utilizar o Zoom, e daí nós vamos começar a ter as atividades avaliativas também, tá bom? Aguardo vocês no fórum, qualquer dúvida estou à disposição. Até lá!